Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um discipulado. Esse vídeo vai estar disponível aqui no Instagram por um período de aproximadamente 30 dias e no YouTube ele vai ficar também por um período, depois vai ser incluído no nosso terceiro curso de discipulado Maturidade Cristã. Então você que está assistindo, eu peço que você curta, comente e compartilhe com seus amigos. Se você tem o desejo de ser um abençoador desse ministério, uma das formas é compartilhando os conteúdos, né? Se utilizando dos conteúdos do nosso Instagram, do nosso perfil. Também você pode ofertar nesse ministério, você pode nos procurar no direct, se você deseja fazer alguma doação financeira para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. E você também pode interceder por nós, porque a sua oração é muito eficiente e poderosa em nossas vidas. E nós cremos que se você que está assistindo, nos acompanha, tem orado por nós, nós agradecemos. Desejamos também que Deus multiplique na sua vida em bênçãos em todas as áreas. Hoje, você que está assistindo, eu te convido, né? Vamos refletir, vamos meditar, vamos trazer alguns assuntos para você colocar aí na sua balança e fazer uso dos seus raciocínios, porque estamos acostumados sempre a receber informações e não colocar aquilo, né, no filtro da verdade, no filtro da palavra de Deus. Pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê prudência, sabedoria, coerência na nossa compreensão daquilo que a gente recebe. Precisamos aprender a discernir o que são nossos pensamentos e o que são os pensamentos de Deus que vêm através do Espírito para a nossa mente. Então, uma das formas que nós recomendamos para a sua vida é que você seja constante na oração no Espírito, seja constante no jejum. Se você não consegue fazer jejuns longos, você pode fazer jejum até o horário do almoço por um período de tempo, né? 10 dias, 15 dias. Você pode, a todo momento ali, daquele momento que você está sem comer, você está em meditação da palavra, orando no Espírito. E eu tenho certeza que não só você vai crescer em sabedoria, mas a sua fé edificada vai te trazer uma transformação, que é o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, domínio próprio, longanimidade, bondade, generosidade. Então, hoje eu quero trazer alguns pontos, né? Algumas reflexões. Você sabe que as pessoas mais introspectivas, elas são mais reflexivas. As pessoas mais extrovertidas, elas são mais impulsivas. Então, elas não pensam muito, elas agem e sem pensar. E as pessoas introspectivas, elas pensam muito antes de agir. Eu me considero uma pessoa introspectiva, então eu penso, eu reflito, e já era assim, apesar de quando você é mais novo, que você é aprisionado um pouco nas emoções, nos sentimentos, você acaba sendo precipitado, impulsivo, mas ao longo da vida, as pessoas mais introspectivas tendem a buscar mais sabedoria para entender melhor as suas ações e as suas reações. E é o que acontece comigo, provavelmente pode ser que aconteça com você. Você que é extrovertido, né, isso não é um problema, mas às vezes você precisa buscar uma sabedoria nas suas ações para que você depois não passe a vida se arrependendo das ações ou palavras precipitadas, né? Eu, como todo mundo, ao longo da minha vida, graça e paz, pastor, seja bem-vindo. Eu, ao longo da minha vida, eu tive que pagar algum preço. Quando eu digo pagar preço, é lidar com as consequências, né? Das palavras e das ações precipitadas ou que não foram ponderadas, não foram consideradas. Então, se tem algo muito bom que você devia fazer hoje para a sua vida, eu falo devia porque é para o seu bem, é pedir sabedoria a Deus. Porque a sabedoria ela te dá condições de interpretar
as situações e as realidades de uma forma semelhante àquilo que é o que Deus realmente está te mostrando, né? Porque se você disser assim, se você for ler por exemplo, Nietzsche, né? Ele dizia que não existe verdade absoluta. Se você considerar que o que ele disse é uma verdade, já não é uma verdade, porque se não existe verdade absoluta, então não existe nada que eu diga que seja uma verdade. Tudo é relativo. Mas para nós que cremos em Cristo, Ele é a verdade. Então tudo que passa pelo filtro de Cristo é a verdade absoluta. Por isso que quando você pega as ideias, quando você pega as suas interpretações e você coloca diante de Jesus, diante da palavra, vai filtrar ali o que é verdade e o que não é verdade. Se nós cristãos cremos que Jesus é a verdade, existe sim verdade absoluta. E Ele é a verdade absoluta. Então, ao longo dos anos, né, a gente vai procurando em Deus entender a realidade como Deus a vê e reagir à realidade como Deus reage. Mas Deus reage? Não, mas Ele colocou o Espírito dele dentro de você para que o seu Espírito, né, unido ao Espírito de Deus, governe sobre sua alma e as suas ações e reações sejam condizentes com o caráter de Cristo. Esse é o objetivo. Então eu quero falar aqui, se você está assistindo, né, o pastor Janderson está assistindo, por exemplo, manda nos seus contatos aí, pelo menos para 10 pessoas, porque nós vamos falar das questões relativas à depressão, questões relativas à ansiedade, questões relativas a narcisismo, questões relativas às consequências, né, da desonra, da honra, da insubmissão, né, na nossa vida, da falta de autoridade. Então o que acontece? Para você, quando Deus nos deu a palavra, né, a Bíblia diz que a palavra é provada no fogo, que a palavra é ouro. O ouro na Bíblia é um tipo, né, de realidade de Cristo. Então, Jesus é a palavra. Então, quando em Provérbios diz que o fogo prova a palavra, é porque o fogo revela o que no nosso coração é Cristo e o que no nosso coração são apenas motivações humanas. Então você pode ver, muitas vezes algumas teologias acreditam que Deus envia as tribulações, como se Deus estivesse nos provando. Outros dizem que Deus não envia as tribulações, mas as tribulações fazem parte da vida, né? A questão é, estando nós aqui na Terra, vivendo, né, nosso corpo mortal e lidando com a realidade, por exemplo, se você sair num sol muito quente, a sua pele vai queimar. Se você colocar sua mão no fogo, vai queimar. Se você falar besteira, você vai ter problemas na sua vida, nas relações. Então você vê que nós vivemos baseados em ações e reações. Se você entende que Deus nos colocou numa condição de nos dar fé, porque a Bíblia diz que a fé vence o mundo, e sabedoria para lidar com as situações, são as situações que aperfeiçoam a nossa fé e a nossa sabedoria. Então muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu vou ficar orando no meu quarto e eu vou ser aperfeiçoado. Não, você ora no quarto, sua fé é edificada, e quando você vai viver a sua vida diária, você tem fé edificada para vencer todas as circunstâncias, e você tem sabedoria para lidar com as situações, com as circunstâncias. Você tem ação, decisão, compreensão, conhecimento, sabedoria para decidir, para reagir, para agir. E aí você vai sendo aperfeiçoado a cada situação que você lida. Quanto mais as coisas às vezes parecem se tornar mais difíceis, mais você vai sendo aperfeiçoado em cada passo e cada decisão e cada ação que você tem em meio a essas circunstâncias. Então as pessoas que geralmente se escondem de lidar com os problemas, os anos vão passando e elas não conseguem
elas não são aperfeiçoadas, elas não são amadurecidas. Acredito que para vocês não é nenhuma surpresa você ver que hoje grande parte da população, os homens até 40 anos ainda tem uma mentalidade de 20, às vezes de 18, né? São pessoas que não conseguem lidar com circunstâncias que estão além daquilo que eles entendem poder controlar. Então deixa eu explicar o que é isso. Quando vem uma situação, uma circunstância na sua vida que você não sabe lidar com ela, esse é o momento em que Deus deseja, né, a vontade dele que sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Deus deseja que você se posicione para que a graça dele, a sabedoria que o Espírito te dá, lide com aquilo e você seja aperfeiçoado e amadurecido. Então você sempre vai lidar com situações novas. Por exemplo, emoções que você não entende. Estou usando a parte da alma aqui, né? Reações que você não controla. Emoções que você não controla. Sentimentos que te geram problema. Por exemplo, a gente vai falar aqui da depressão. Então, se você não sabe lidar com isso, em Cristo, você vai encontrar fé, né? Porque Deus, você tem a fé e você edifica ela. Orando no Espírito, né? Meditando na palavra, você edifica a sua fé. Então, quando vem uma circunstância que você não tem o controle dela e aquilo te causa dano, por exemplo, a depressão, a sua fé edificada e a sabedoria das decisões e ações que você toma vão fazer com que você sobressaia aquilo, e aí você vai poder falar para as pessoas, não da boca para fora, mas uma realidade interna do seu coração, que nós em Cristo somos mais que vencedores, ou nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque não adianta eu falar isso da boca para fora, se quando a circunstância vem eu não sou vencedor. Por quê? Porque eu não me apropriei daquela verdade que Cristo está me disponibilizando. Então quando você fala assim, vou dar um exemplo aqui. Hoje de manhã mesmo eu vi uma postagem, né, de Provérbios, que fala assim, apresente seus planos diante de Deus e Ele vai abençoar. Esse versículo ele é incompleto. Por quê? Porque se fosse assim, todas as minhas decisões que eu entendo que são boas, era só eu apresentar diante de Deus e tudo ia dar certo. Mas não, o que vai dar certo na minha vida é aquilo que está alinhado com a perfeição e a vontade de Deus. Por isso que quando eu apresento meus planos a Deus, né, Ele testifica de que aquilo é uma verdade, então eu sigo em frente, ou Ele não testifica de que aquilo é o que Ele propõe e você recua e se alinha com Ele. Então, o que está acontecendo, né? Eu vou usar esse exemplo aqui para chegar em outras coisas. O que está acontecendo? As pessoas estão entendendo que Deus é um servo nosso, no sentido de dizer assim, eu faço o que eu quero e Deus abençoa, porque Ele é bom. Só que Deus, a Bíblia diz que Deus, primeiro, Ele criou um propósito. Depois Ele criou o homem para aquele propósito. Então eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro Ele criou um propósito na Terra. Ele criou algo a ser feito, algo a acontecer. E depois Ele colocou Leonardo para trilhar aquilo ali. Por quê? Porque através da minha vida Ele queria fazer algo, então Ele criou aquele propósito. Vou dar um exemplo aqui, simples. Ele olhou para algumas pessoas e disse, olha, aquele ali vão ser salvos através de uma pessoa, que essa pessoa vai viver isso, eu vou salvar ela, ela vai ser transformada e através dela, ou seja, na sabedoria infinita de Deus, porque o nosso cérebro não alcança isso, mas para você entender. E aí Deus falou, agora eu vou colocar o Leonardo nesse propósito, para que esse propósito se cumpra, que eu preciso que uma pessoa ande nesse propósito, para que aquilo que ele planejou, e é perfeito e vai acontecer, se cumpra. Então, se eu andar nesse propósito, aí lá em Romanos 12 diz que não vos amoldeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação da mente, né? Para que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você transforma a sua mente,
Quando você renova sua mente, quando você se alinha com o entendimento de Deus, a mente de Cristo, você vai andar na vontade perfeita. E é na vontade perfeita que nós estamos abençoados. É na vontade perfeita que nós estamos abençoados. Porque vamos fazer agora, né? Apesar que muita coisa que a gente crê pela fé, por exemplo, a loucura da pregação em 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, a loucura da pregação não é lógica, né? A lógica, ela é do homem, mas a fé, ela é uma coisa irracional. Crer na morte e ressurreição de Jesus é algo irracional, por isso que precisa de fé. Mas se você parar para pensar, a gente pode usar a lógica para fazer alguns questionamentos em relação a como minha mente está interpretando as coisas. Então, se você fizer tudo ao contrário do que Deus propôs, você deseja que no final dê certo. Isso não faz sentido nem para a mente humana e nem para a verdade de Deus. Ou seja, Deus fala para você, vire à esquerda e você vira à direita. A graça, a misericórdia e o amor de Deus pode te alcançar num caminho errado, porque nós somos salvos quando estamos no caminho errado. Ela pode te alcançar lá, mas o que eu estou falando aqui são as consequências da minha caminhada errada, porque no final você pode estar no último dia de sua vida lá com 90 anos e Deus te salvar e pronto, resolveu o problema, você foi salvo. Mas qual é a vida que você viveu aqui? Ou seja, esse propósito que Deus construiu para você, você andou nele, você viveu ele, você produziu galardão, você desenvolveu uma vida que glorificou a Deus e que na eternidade gerou galardão para você? Não, então tem consequências. A mesma coisa quando você lança palavras, essas palavras elas sempre vão gerar alguma coisa. Então, se eu falo algo bom, isso vai produzir fruto, porque a palavra é uma semente. Se eu falo algo ruim, isso também produz fruto. A ciência explica muita coisa que a gente já cria por fé, que a gente já entendia por fé, que essa questão a língua tem poder de vida e morte. Então um cientista lá japonês colocou duas amostras lá de água e ele ficou abençoando, falando boas palavras ali para aquele tubo, e depois ele ficou xingando e falando palavras ruins, negativas para o outro. Depois a avaliação das amostras, então houve alteração das moléculas, e as moléculas que ouviram a palavra boa, que ouviram palavras de bênção, aquelas moléculas estavam organizadas numa perfeição, inclusive tem um nome que eu não lembro agora, que é aquela questão de um padrão da natureza de multiplicar semelhantemente, né? Se alguém lembrar aí, coloca. E a outra que foi analisada, as moléculas estavam todas deformadas, a montagem e o encaixe delas lá estava todo destruído, todo deformado, sem formato definido. Então você vê que foi através das palavras, né? Então quando você lança palavras, você lança uma energia que tem poder. Se você todo dia acorda e fala assim, graças a Deus, Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor tem aquele versículo de Salmos, né? Senhor, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Você está confessando aquilo, você está plantando uma semente. A todo momento você está plantando uma semente no seu coração. Qual é a impressão que você vai ter da realidade? Segundo essa experiência que eu falei do cientista japonês. Você vai desfrutar de forma consciente que você é amado de Deus e que Ele é bom o tempo todo. Você vai conseguir ver a bondade de Deus em todas as coisas. Porque vê só o que você está confessando, o que a sua boca está lançando para o seu coração, né? Porque sua boca lança semente e cai no seu coração. Seu coração é a terra. Então você está dizendo assim, Senhor, eu te rendo graças, adoração, louvor. Você reconhece Deus. Senhor, eu te rendo graças porque o Senhor é bom. Você está fazendo adoração e louvor. Senhor, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Está confessando a verdade de Deus, o caráter dele.
Então você está se apropriando daquela realidade. Você está desfrutando de quem Deus é. E isso está sendo o quê? Transbordando a sua palavra, né? Quando a semente cresce no seu coração, ela transborda. Aonde ela vai alcançar? Sua alma, suas emoções, seus sentimentos. Então você vê, por que tem pessoas que são amargas? Porque elas plantam no coração diariamente palavras negativas. Então vou dar um exemplo. Se você acordar e você falar mal do seu vizinho, depois você ficar lá vendo a notícia da política, depois você vai lá e abre seu Instagram e fica lá vendo que o ministro fez isso, e o fulano que era bandido foi solto, e o outro que era inocente foi preso, e agora como é que vai ser? O seu dinheiro não vai dar, porque meu vizinho é isso, porque meu tio é aquilo, porque fulano é isso. O que acontece? Você está plantando, você está falando. Aí aquilo lá começa a dar fruto, começa a produzir fruto no seu coração. O que vai acontecer? Daqui uns meses, você vai se tornar uma pessoa que, quando você chega no ambiente, lembra que a gente falou palavras, nós somos seres energéticos, tá? E as palavras, elas produzem energia. Elas produzem, não é que elas produzem, elas constroem uma realidade. As palavras são transmitidas, ou seja, energia. A prova disso, tá? Tudo que eu falar aqui tem que ter na Bíblia. Deus disse, palavra, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Entende? Deus construiu uma realidade pela palavra que produziu energia, e aquilo foi criado. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. A mesma coisa, Deus te deu essa condição, porque nós somos seres criados por Deus e nos tornamos filhos. Quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, nosso espírito foi vivificado, porque o que nos dava a paternidade com Deus era o Espírito ligado a Ele. Não é a nossa carne que nos fazia filhos. Então, quando Deus desligou o espírito do homem por causa da desobediência do Éden, o espírito foi apagado. Nós nos tornamos órfãos porque o que nos ligava a Deus era o Espírito. A prova disso, Jesus disse, olha, a mulher perguntou, nós vamos adorar em Jerusalém ou aqui em Samaria? Jesus disse, nem um lugar nem outro, porque agora os filhos adoram o Pai, né, em espírito e em verdade. Então, quando você nasce de novo, você recebe a filiação novamente, você é reconectado com a sua paternidade de Deus. Agora você é um com Deus através do Espírito Santo. Então agora o que você fala, produz, constrói. Então você pode ver, faz uma experiência. Se você não conseguir ver isso com clareza na sua vida, começa a olhar para suas companhias. Tem pessoas, tinha uma pessoa lá na minha cidade, que a gente chamava o apelido dele de Nuvem Negra. Porque quando ele chegava, algum problema iria acontecer, porque ele já vinha maquinando na cabeça dele alguma crenca, alguma coisa que ele já pensava, então ele já vinha falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele já vinha com alguma coisa maquinando. E a gente falava, olha, hoje vai ter problema. Então era uma pessoa que a gente colocou esse apelido, né, que na verdade é ruim, eu não colocaria hoje, porque, né, eu já estou declarando aí sobre a vida dele isso. Mas era uma impressão que a gente tinha. Como hoje, às vezes, você pode perceber que tem pessoas que você está ali toda descontraída, às vezes ouvindo um louvor, falando alguma coisa boa, e a pessoa chega e você começa a perceber que mudou, a atmosfera muda, a energia muda. Por quê? Porque é o que ela irradia. Ela irradia aquilo que está plantado no coração dela. A pessoa amarga. Você chega para ela e fala assim, nossa, olha que dia bonito. Ela fala, nossa, mas tá calor hoje, né? Nossa, esses dias quente. Aí você amanhã faz um pouco mais de frio. Aí ela diz, eu não gosto de frio. Então você vê que ela sempre enxerga o mundo pela ótica do coração dela. E aí ela fala, e aí vira um ciclo, tá? Um ciclo que não acaba mais. Um looping. Porque ela fala, planta. O que está plantado, frutifica. Aí ela fala e planta. O que está plantado frutifica, e aí vai vir um ciclo. E quando essa pessoa chega
a uma idade mais avançada, 60, 70 anos, é insuportável você conviver com elas. Então, até uma certa idade, a pessoa ela é ativa, então ela trabalha, ganha dinheiro, paga as contas e vai se virando. Então, ela tem um pouco de autossuficiência, ela consegue se virar, então você não fica tão ali dependente do relacionamento. Mas quando a pessoa vai perdendo, ela vai ficando mais velha, ela vai perdendo um pouco da condição de autossuficiência. E aí ela vai se tornando uma pessoa difícil de lidar a cada dia. Por quê? Porque ela não consegue plantar sementes que produzem vida. Ela só planta sementes que produzem morte. Que tudo isso tem a ver com o que eu falei aqui, né? Que eu iria colocar no vídeo, que é depressão, ansiedade, narcisismo, né? E desonra, esse tipo de coisa. Porque a nossa boca, ela fala do que o coração está cheio. E o meu comportamento, ele é proporcional àquilo que tem dentro da minha realidade, do meu caráter, do meu pensamento, de como eu enxergo a vida. As minhas ações são condizentes. Então, quando eu me esforço para ter um bom relacionamento social, eu acabo produzindo, né, discursos, por exemplo. Pô, amigo, gosto muito de você. Que legal que você está aqui hoje. Nossa, mas isso são recursos relacionais. Mas às vezes não é a realidade do meu coração. Então o que vai acontecer? Eu vou falar para a pessoa, que legal que você está aqui, nossa, eu gosto tanto de você, mas no fundo do meu coração não é aquilo que eu realmente sinto ou penso sobre determinada circunstância. Só que você pode mascarar as situações pela palavra, ou seja, você pode fazer um discurso, você pode falar muitas coisas bonitas, mas tem uma coisa que você não consegue mascarar por muito tempo, são as suas ações. Porque a todo momento, lembra no começo que eu falei? O fogo vai passar e vai revelar a verdade. A verdade é Jesus. Jesus, no Antigo Testamento, que eu falo do Provérbios, fala: o fogo prova o ouro. O fogo, ele prova a realidade das coisas. Então, vamos trazer isso para você aplicar hoje. O que seria o fogo? A pessoa diz que é muito amigo seu, que ela gosta de você e ela está junto com você até o fim. O que é o fogo? Uma circunstância difícil, uma tribulação. O que acontece? Aí você vai descobrir se ela é amiga de verdade ou não. Então o fogo provou. O fogo provou o real caráter, o real motivação. O que você vai descobrir se a gente estivesse ali analisando Cristo construído na pessoa? Não é ouro, não é Cristo, porque Cristo, em 1 Coríntios 13, fala do caráter de Cristo. O amor, ele não se envaidece, ele não tem ciúmes, ele não desiste, né? O amor supera todas as coisas. Então você vai ver ali, 1 Coríntios 13 é o caráter de Cristo, se você ler lá, porque ele é o amor, né? Então você vai aprendendo a viver. Eu me considero hoje uma pessoa sábia? Sim, me considero. Por quê? Porque eu me aproprio da sabedoria de Deus. Eu posso dizer que eu sou sábio porque eu me considero alguém que se apropria, ou seja, confia. Lembra lá em Provérbios de novo? Não se apoie no próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Ou confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Por que eu me considero sábio? Porque eu não me apoio no meu próprio entendimento. Eu confio no Senhor. Todas as coisas devem ser colocadas na lente de Cristo e não na sua interpretação. Então, quando você estiver pensando sobre algo, você está enxergando aquela realidade, observa os padrões, as características, não tire conclusões precipitadas, coloque isso diante de Cristo e deixa ele filtrar ali o que é verdade e o que é só interpretação sua. Pode ser só interpretação sua. Então, por exemplo, a questão da depressão, né? A depressão, ela pode acontecer por 3 fatores. A gente tem que avaliar os 3. Então, eu já vi pessoas depressivas por carência nutricional.
Então a pessoa estava lá carente de algumas vitaminas, problemas hormonais e tal, então variações aí de questões da fisiologia da pessoa. Aí se ela se tratar em relação a isso, ela for lá ou ela crer, né, através da confissão, ou ela for no médico e tomar lá as vitaminas, fizer exercício, sair no sol, e ela começar a tratar a parte humana, vai resolver, se a raiz da depressão for fisiológica. Se a pessoa tem um problema de depressão porque é na alma, tem a ver com o desalinhamento das emoções, dos sentimentos dela com a verdade de Cristo, né? Porque o fruto do Espírito diz que nós temos amor e alegria, a alegria do Espírito. Então essa alma desalinhada com o Espírito, ela vai produzir aí um sentimento de insatisfação tão profundo que nada vai fazer sentido. Então eu lutei muitos anos com a depressão, e um dos fatores da depressão era também o uso abusivo de drogas. Então tinha parte fisiológica, porque quando você usa uma droga, você coloca picos, né, de substâncias, neurotransmissores lá produzem, liberam, e aí você tem picos de prazer, picos de euforia, e quando aquele efeito da droga passa, tem uma curva, né, que ela nunca volta para o mesmo lugar, ela sempre volta mais para baixo. Então você vai em pico de euforia, depois você cai para uma depressão. Então tinha a parte do uso abusivo de drogas, consequentemente você dorme de dia e fica acordado de noite, você não toma sol direito, você dorme mal, você está com sua mente cheia de substâncias, consequentemente isso afeta as minhas emoções, sentimentos, o raciocínio, porque afeta o cérebro, afeta a sua mente, aí afetou a sua alma e depois o espírito. Por quê? Porque num ambiente desse, totalmente disfuncional, um corpo, né, sendo completamente dopado por substâncias que tiram a sua coerência, sua capacidade de interpretação, de raciocínio, né, você abre também portas aí para espíritos malignos atuarem na sua vida. Então eu cheguei a um ponto que a minha depressão ela tinha raízes nas três naturezas, né? Que nós somos uma pessoa, mas temos três realidades. Então eu tinha a questão fisiológica, tinha a questão emocional, psicológica e tinha a questão espiritual. Quando você nasce de novo, que você vem para Cristo, seu espírito é vivificado, a questão espiritual ela é resolvida, porque você nasce de novo, você é uma nova criação, você agora é filho de Deus, você começa a crer em determinadas verdades que vão, de certa forma, trazendo uma libertação para você, porque muitos dos nossos pensamentos são aprisionados em lugares de trevas onde não existe luz. A verdade é a luz que ilumina aquele lugar e dissipa a treva ali da sua mente, da sua mentalidade, da sua forma de pensar, de enxergar o mundo. Depois eu tive que começar a tratar a questão física, então a fisiológica, que é você tomar vitamina, fazer exercício, sair no sol, começar a cuidar da parte fisiológica. E a emocional, eu acredito que é a mais demorada, porque você precisa lidar aí com as lacunas que foram produzidas ao longo dos anos devido aí que a gente chama de trauma, né? Todo trauma é um impacto, e aquele impacto gerou uma deformação na sua capacidade de interpretação das realidades. Você precisa alinhar vou colocar como se fosse assim, ó. Imagina uma linha reta, isso aqui é uma figura, só para você entender. Imagina uma linha reta, aí cada trauma gera um amasso, um amassadinho, né? Quando você começa a orar no Espírito, meditar na palavra e conhecer a verdade, que é Jesus, esses amassados aí é como se fosse um martelinho de ouro. O Espírito Santo é como se fosse um martelinho de ouro. Ele vai lá nesses amassadinhos e começa a trabalhar ali para ele alinhar a sua alma. O que vai ser alinhado aí? Suas emoções, seus sentimentos, sua forma de interpretar as questões, sua forma de reagir. Porque vai equilibrar o quê? Sua razão, vai equilibrar sua condição de entendimento de justiça, né? Quando eu digo de justiça é o seu parâmetro de certo e errado,
e vai alinhar suas emoções, que é onde você vai conseguir aí exercer domínio. Porque a depressão é uma condição. Você pode hoje viver bem e amanhã você cair na depressão de novo, porque ela é um estado que a pessoa vive, que ela pode estar vivendo hoje. Então, por exemplo, se eu hoje começo a me absorver conteúdos negativos, né? Começo a me alimentar de coisas ruins, energia vibratória negativa, começo a usar droga novamente, começo a conviver com pessoas que só falam palavrão, que só falam coisa negativa, começo a conviver e eu não tenho domínio, que eu falo, governo sobre a minha alma e aquilo que eu acredito. Você começa a sofrer uma influência, como se fosse um avião, né? Uma tribulação. Você pode ver, os aviões eles passam na tribulação, mas eles passam. Mas se a tribulação for muito mais forte do que a estabilidade do avião, derruba. Então, se você tem uma estabilidade em termos daquilo que você crê, da verdade que te governa, menor do que o nível de tribulação, você vai ser influenciado e você vai cair na depressão novamente. Por isso que você precisa aprender, primeira coisa, interpretar o que você está lidando. Quando você conversa com algumas pessoas, você tem como medir a energia e a vibração delas sem misticismo, sem esoterismo. Estou falando aqui dentro do Evangelho. Como que você mede? Pô, o que ela fala. O que ela fala diz o que tem no coração dela. Então, se essa pessoa ela diz que ama a Deus, uma frase, eu amo a Deus, e durante todo o resto do dia ela fala coisas contrárias à verdade de Deus, ela pode até ter uma intenção de amar a Deus, mas ela não ama a Deus porque você reflete na sua vida aquilo que para você é prioridade. Então, não tem, por isso que eu falo, as suas ações em algum momento elas vão te denunciar. Porque se você diz que você torce pro Flamengo, aí você vai assistir um jogo, mas na verdade você torce pro Botafogo. Aí você vai assistir um jogo. Em algum momento, sem querer, você vai esquecer que você está ali infiltrado e você vai levantar na hora que o Botafogo fizer o gol e vai gritar gol. Aí você vai olhar pro lado e vai ter só você. Aí todo mundo vai ver que você não é flamenguista, você é do Botafogo. A mesma coisa quando você tenta permanecer num ambiente aonde você é completamente averso a tudo aquilo. Em algum momento, por mais que você se faça adepto daquilo, você vai ser denunciado. Por quê? Porque em algum momento as suas ações vão dizer onde está seu coração. Só que nós, cristãos, a gente, como eu falei ontem para umas irmãs, eu falei, a gente faz uma salada mista de entendimento, mistura tudo, fica cheio de jargão, cheio de evangeliquez, não sabe nem o que está dizendo, não sabe nem o que está interpretando, e olha para as pessoas, e julga as pessoas, e faz comentário baseado no nosso filtro mental, no nosso filtro, que eu falo daquela nossa justiça, que a gente cresceu entendendo um certo e errado, baseado no nosso contexto, e a gente não passa no filtro de Jesus e a gente já vai fazendo nossas interpretações sobre as coisas. Por exemplo, a visão que as pessoas têm da igreja. Se você perguntar para uma pessoa assim, o que você acha da igreja? Ah, eu acho que pastor é ladrão. Baseado em quê? Nas experiências negativas que ele teve. Por quê? Isso é uma verdade? Não. Existem pastores que são ladrões, que são desonestos, e existem pastores que não são. Mas por que ele avalia que todos são? Porque o filtro dele é a experiência negativa dele. Por isso que tem um vídeo meu que diz o seguinte: as suas interpretações muitas vezes são enraizadas nas suas experiências negativas e não na verdade. Só que quando não há disposição de avaliar as coisas de forma colocar diante de Deus, você vai passar a sua vida fazendo seus comentários e suas avaliações precipitadas, julgando as pessoas, inclusive trazendo problema para você, porque, como eu disse, o que você fala, o primeiro beneficiado ou o primeiro prejudicado é você, quando você fala. Então, muitas pessoas vivem uma vida, vou usar esse termo medíocre, mas no sentido de mediano, tá? Elas vivem uma vida mediana. Quando eu falo mediana, eu não estou falando em questão de sucesso, não. Mediana, assim, elas não têm nada, elas não conseguem romper uma realidade de nada, de sabedoria, de entendimento, de alegria. Elas não conseguem romper em nada, elas são médios em tudo. Por quê? Porque elas constroem a própria cela onde elas são aprisionadas, por causa da boca delas. Porque a boca está dizendo o que tem no coração.
Se eu quero mudar meu coração, eu tenho que começar a plantar outra coisa. Então, como é que eu quebro esse ciclo? Ao invés de eu continuar esse ciclo, planta semente ruim na terra que já está ruim e não nasce nada, só nasce abrolhos, só nasce erva daninha, só nasce urtiga. Como é que eu faço? Eu vou ter que mudar. Então, eu vou começar a jogar nutrientes nessa terra. Vou começar a confessar outras coisas. Ah, pastor, mas eu ainda não sinto isso. Mas você pode começar. Primeira coisa. Você que está assistindo e já é cristão, aí eu vou usar uma linguagem. Mas eu gostaria que você enviasse esse vídeo para quem não é cristão hoje. Mesmo que ele não entenda tudo que eu estou falando, mas tem coisas que ele precisa ouvir. Por exemplo, você hoje acordou e você olhou ao seu redor e disse assim, nossa, estou conquistando várias coisas. Olha, eu acabei de comprar uma casa, comprei um carro. Olha, eu estou prosperando na minha profissão. Se você é essa pessoa, glória a Deus. Por quê? Porque é o desejo de Deus que você viva bem. Mas se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você hoje, porque a gente não sabe daqui meia hora, você tem certeza do que você vai viver caso você morra hoje? Você sabe para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Você tem segurança de que, pô, aqui é legal, muito bom, estou vivendo uma vida boa, mas também se eu morrer vai ser bom também, tá tudo tranquilo, porque algum lugar... Porque muita gente vai responder assim, ah, eu acredito em reencarnação, cada um vai acreditar numa coisa, mas no fim, os únicos que têm certeza absoluta são os cristãos verdadeiros. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dá essa convicção, não é a minha cabeça que interpretou um texto e fala, ah, eu acho que é assim, eu entendo que é a reencarnação, ou eu entendo que eu vou me tornar na outra encarnação lá, igual o budismo, eu vou ser uma mosca, o outro vai ser um elefante, o outro vai ser uma borboleta, sabe? Essa questão, né, do islamismo também, que não consegue ver Deus como pai, então são pessoas órfãos, por isso que há tanta distorção no mundo das realidades, porque o ser humano é órfão e ele não consegue encontrar uma saída para sair dessa orfandade, e a orfandade é o que faz o ser humano ter tanta rebelião no coração, ter tanta síndrome de rejeição. As pessoas mais agressivas são as pessoas que se sentem mais rejeitadas, porque quando você não tem complexo de rejeição, quando alguém te despreza, quando alguém te ofende, você pode ficar muito chateado. E eu até hoje fico, se uma pessoa fala algo pra mim, eu não tenho mais reações, mas eu fico chateado. Eu fico realmente, às vezes, até dependendo do que a pessoa fala, a gente fica um pouco até indignado, né? Se a gente julga que aquilo ali é injusto, que a pessoa está falando. Mas você não tem uma reação agressiva. Por quê? Porque a reação agressiva, ela é da rejeição. Então, a pessoa, quando ela é agressiva, quando ela acha que ela resolve tudo, por exemplo, eu quebro o pau mesmo, eu dou tiro, ou ela reage dessa forma, principalmente hoje a gente vê tantos homens agredindo mulheres, é porque dentro do coração dela, ela tem uma orfandade tão grande, uma raiz de rejeição tão grande, que a reação dela sempre é agressividade, sempre é violência. Então, o homem que ele é resolvido no coração, ele é pacífico. Por quê? Porque é o perdão. O perdão de Jesus, o Evangelho, Paulo chama de ministério da reconciliação. O homem que ele tem em Jesus, que Jesus preencheu as lacunas do coração dele, ele é reconciliador. Ele vai buscar em toda circunstância a redenção, a remissão, a reconciliação, a pacificação. Em todas as situações. Aquelas que ele tem como agir, né? Porque tem situações que fogem ao nosso controle. Mas, se nós não resolvemos isso, então você que está assistindo e você aí é simpatizante do Evangelho, mas não é convertido, você precisa dar glória a Deus por tudo que Ele está fazendo na sua vida, porque às vezes você é meio assim, eu acredito em Deus, Deus está no meu coração, mas você não é alguém que confessa Jesus. Talvez você tenha vergonha de ser chamado de evangélico, porque a mídia hoje ela está expondo tanto escândalo da igreja que tem gente que tem vergonha de ser chamado evangélico, né? Mas eu acho que você devia repensar isso, porque sempre no mundo
O mal prevaleceu quando o bom se omitiu. Então, toda vez que no seu perfil de Instagram, na sua vida, você deixar de expressar que você é cristão, que você ama Jesus, que a palavra de Deus é mais importante para a sua vida, toda vez que você deixar de priorizar isso, você vai estar trabalhando em favor da oposição, porque a oposição não mede esforços para propagar a mentira, para propagar o engano, né, que é a mentira, para propagar a violência, a desunião, a inversão de valores. Você pode ver, existem perfis hoje de Instagram no Brasil que são financiados. Milhões e milhões de reais são pagos para eles espalharem mentiras, inversão de valores, ideologias contrárias aos nossos princípios. E nós cristãos, muitas vezes, a gente tem um pouco assim de receio, né? Mas eu não quero que as pessoas me vejam como evangélico, porque essa imagem de evangélico é tão estereotipada, né? Um povo meio assim alienado, ou são pessoas assim, sei lá, cada um tem uma visão deformada. Só que a gente precisa lembrar que a visão do evangelho é Jesus. Quando eu aceito ser chamado de evangélico ou de cristão, apesar que evangélico, né, é uma palavra aí, não sei, às vezes, né, pode ser somente cristão, toda vez que você aceita isso, com orgulho de dizer eu sou, você está honrando Jesus. E uma das coisas que eu falei no começo aí, né, eu falei da depressão. Vamos pular agora para a questão da honra, né, do narcisismo, da ansiedade. Por um período da minha vida, eu conseguia realizar muitas coisas que eu desejei, né? Antes de eu ser cristão, tive alguns desejos que eu tive que eu realizei. Eu acreditava numa coisa, né? E de alguma forma minha família tinha alguma condição e eu vivia aquilo, e quando eu me via vivendo aquilo, eu falava assim, nossa, eu tive tanta certeza que eu ia viver isso e eu estou vivendo isso agora. Quando eu me converti, eu comecei a experimentar algumas coisas muito interessantes também através da fé. Mas tinha algo dentro de mim que era algo que eu não sabia explicar. Isso por muitos anos. E eu falava assim, nossa, mas tem um negócio dentro de mim que está incompleto ainda. Eu amo Jesus, eu leio a palavra, eu medito, eu faço aquilo que eu entendo que Deus está falando para eu fazer, mas eu não consigo, tem um negócio dentro de mim que é uma coisa muito ruim, eu não conseguia ter uma paz plena, eu tinha uma ansiedade, eu não sei explicar, até hoje eu não sei explicar, era uma coisa muito ruim. E muitas vezes eu pensei, nossa, como é que eu vou viver? Porque eu estou no Evangelho, eu creio em Jesus, eu leio a palavra, eu prego a palavra, mas tem um negócio dentro de mim que não faz sentido. Até o dia, depois de muitos anos, que o Espírito Santo mostrou para mim que a gente cria na nossa cabeça protocolos que ele não criou. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Quem criou pai e mãe? Deus. Quem colocou a parte masculina e a parte feminina se unem e gerou você? Porque não tem outro jeito de você nascer. Essas coisas que o homem está fazendo aí, inseminação artificial no sentido de in vitro, tá? Não vou entrar nessas questões, mas não foi assim que Deus estabeleceu. Uma pessoa falou para mim assim, pastor, mas e se a pessoa quer ter filho e por algum motivo ela não consegue, você é contra esses procedimentos aí científicos? Sou. Por quê? Porque o ministério que eu fiz parte, o Sal da Terra, eu vi várias, não foi uma só não, várias mulheres que receberam uma oração de fé, elas creram, e Deus teve uma até que teve 2 filhos. Então, várias mulheres que se colocaram diante de Deus receberam o milagre de ter filho, sendo que algumas eram estéreis, outras tinham dificuldade. E eu presenciei, eu conheci essas pessoas, eu conheci os filhos dela. Então, Deus, ele é completo, sabe? Até ontem, eu falando com uma irmã, ela disse que Deus criou, ela viu um cara falando que Deus criou a ciência, para a ciência provar para o mundo que Deus é verdadeiro. E eu
né? É aquela coisa, eu falei para ela, olha, eu não vou contestar, talvez é a opinião que você tem, eu não vejo dessa forma. Porque Deus, ele não precisa ser provado. Ou você crê ou você não crê. Tanto que Paulo disse, olha, Deus se revela a glória dele na criação. Tem gente que vai olhar para o sol e vai crer em Deus. Tem gente que viu Jesus em carne e não creu. Tem gente que vê o milagre e crê. Tem gente que sem milagre crê. Nós não vimos Jesus e cremos que ele é o Filho de Deus. Então, é uma questão de fé. Agora, se eu precisar que a ciência prove, então eu não estou crendo. Claro que Deus usa tudo. Então, alguém que está lá estudando, né, procurando a verdade, às vezes o desejo do cara de conhecer a verdade, ele começa a estudar, e aí ali Deus se revela para ele, tudo bem, mas Deus não criou a ciência para se revelar ao mundo. A ciência nos ajuda em muita coisa, tanto que a ciência que proporciona eu estar aqui agora no Instagram falando. Agora, eu dizer que Deus não poderia cumprir o que ele desejou para nós sem a ciência, que ele criou a ciência para se revelar ao mundo, eu acho, assim, tem que colocar isso um pouco na balança, porque se você parar para pensar, todas as pessoas em todas as eras, sem tecnologia que nós temos hoje, tiveram condições de conhecer a Deus. Hoje isso aqui nos favorece? A ciência nos favorece? Favorece. Mas para mim é uma simples ferramenta. Deus não depende de nada, nem de ninguém. Deus tem o Espírito Santo, ele é criador de todas as coisas, né? Ele tem os anjos. Então, assim, não sei. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos criando essas ideias erradas das coisas. A gente não se contenta com o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia mostra que Deus criou o pai e a mãe para gerar você. E Deus mostrou para mim o seguinte, olha, até uma frase que eu comecei a falar depois que eu entendi isso, né? Deus não erra. Deus não erra. Se você parar para pensar hoje e achar que Deus errou em alguma coisa, então Deus não é Deus mais. Porque se ele é falho, ele não é mais Deus. Como Deus não erra, o pai e a mãe que você nasceu é perfeito. Ou seja, perfeito que eu digo, a pessoa é perfeita? Não. Mas o plano de Deus é perfeito. Então tinha um porquê de você nascer naquela geografia, nascer daquele homem, daquela mulher. Ah, mas meu pai me abandonou, meu pai me abusou sexualmente, meu pai era um bêbado, alcoólatra. Esses pontos são os pontos que através da sua jornada de fé e perdão e reconciliação vão glorificar a Deus. Porque é na reconciliação, é no perdão, é no amar a quem não merece que Deus é glorificado na sua vida. Então, todas as coisas boas que aconteceram na sua vida é a bondade de Deus. Todas as coisas ruins é para a glória dele, quando isso é transformado. Então, por exemplo, aí Deus mostrou para mim que aquela trava dentro de mim, aquela inconstância, aquela coisa ruim, era o quê? Olha, os 10 mandamentos tem lá, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Depois Jesus vem e fala assim, ó, um novo mandamento vos dou, ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como eu vos amei. Só que tem um mandamento que diz assim, honra pai e mãe, porque este mandamento que você vai prosperar e prolongar sua vida, se você honra pai e mãe. Veja só, se Deus criou o seu pai e sua mãe, e dentro de tudo que aconteceu lá, mas não era para acontecer assim, foi um estupro, mas não é, né, aconteceu uma coisa que ao nosso olhar humano não faz sentido. Mesmo assim, foi assim que você nasceu. Então, Deus é perfeito. Alguma coisa, em algo, Deus vai ser glorificado nisso. Aí você cresce, entrega sua vida para Jesus, restaura suas feridas através de Jesus. O Espírito Santo transforma seu coração, te enche de amor, te enche de perdão, de compreensão, de entender que também você não merecia, mas Jesus morreu por você, e ele começa a mostrar que lá na cruz o que ele passou para te salvar e você também não merecia, ele está ali na cruz, e você começa a ver que o seu nível de justiça aí não tem coerência nenhuma, porque se fosse para alguém ser penalizado, você que tinha que ser, porque Jesus era inocente, ele sofreu antes de ir para a cruz, sofreu na cruz e fez tudo isso por você. Você começa a entender essa coisa através do Espírito Santo, você vai falar assim, eu realmente não sou melhor do que ninguém. Já começa por aí. Quando você entende que você não é melhor do que ninguém, você vai começar a ver, então, o que realmente é importante para Deus em relação ao que eu creio, né?
Porque às vezes a gente quer agradar a Deus. Ah, eu vou comprar uma cesta básica e dar para os pobres. Oh, maravilhoso. Só que isso não pode estar encharcado de justiça própria. Porque como é que você ama alguém que você não conhece a ponto de pegar uma cesta básica e levar lá, entregar na casa dessa pessoa e dizer para ela: Jesus te ama, se você não ama seu pai e sua mãe, incondicionalmente? Porque Deus, ele colocou, veja, quais são os mandamentos mais importantes? Jesus disse, um novo. Novo significou, ó, o mais importante é isso aqui. Se você seguir isso aqui, a lei está cumprida. Porque Jesus fala que se você cumprir esses 2 mandamentos, que o novo mandamento vos dou, a lei toda é cumprida. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como eu vos amei. Como que eu vos amei? Sendo inocente, ou seja, eu estava certo. Jesus estava certo, Jesus não estava errado. Jesus não foi para a cruz porque ele estava errado. Ele foi para a cruz porque ele estava certo. Então, quando você está certo, é que você é crucificado, não é quando você está errado. Porque se você está sendo crucificado porque você está errado, então a justiça está sendo feita. Mas se você está sendo crucificado estando certo, aí é o poder de Deus operante na nossa vida. Então, por isso que Jesus morreu na cruz sendo inocente, e ele recebeu a autoridade do nome que está acima de todo nome. Foi por causa disso. Quando ele disse assim para os discípulos, se você quer ser o maior, seja o menor, ele falou isso, mas quem fez isso foi ele, porque ele, sendo o maior, ele se fez menor e recebeu a autoridade que está acima de todo nome. Então ele deu a receita: você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Você quer vida, você tem que morrer. Morrer como? Morre seu eu, o poder de Deus manifesta na sua vida. E como é que você vai morrer o seu eu? As pessoas te matam, porque ninguém mata a si mesmo. Então não adianta você querer se matar. Matar, que eu digo assim, negar o seu eu, né? A pessoa, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz. Esse contexto de arrependei-vos. Mas no Novo Testamento, quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, você vai sendo transformado por dentro. Aí como é que você vai amadurecer se você não quer relacionar com as circunstâncias? A gente cria a nossa bolha, né? E a gente não quer. Eu mesmo sou uma pessoa, como eu disse, introspectiva. Se dependesse de mim, eu ia na rua só no supermercado, na academia, e o dia que eu quisesse comer alguma coisa. E eu ia, quando eu estivesse muito assim, cansado de estar só, eu iria na casa de algumas pessoas. Mas é assim que eu vivo? Não. Por quê? Porque eu preciso ser aperfeiçoado. Eu sou aperfeiçoado lidando com as circunstâncias, dificuldades, pessoas difíceis, pessoas que não, né? Uma pessoa falou para mim esses dias assim: fulano falou um negócio para mim, eu não gostei, fiquei triste, não sei o que. Eu falei: irmão, todo dia alguém demonstra que não gosta de mim. Seja escrevendo, seja com ações. E eu tive que aprender a viver e entender isso, porque o problema da rejeição estava em mim. Se eu resolvo o problema da rejeição em mim, o que as pessoas falam ou fazem é como se fosse assim, dói, mas não altera quem você é, o que você faz, como você reage, o que você fala. Então, se Deus estabeleceu que o seu pai e sua mãe são as pessoas mais importantes, seja seu pai quem for. Meu pai é um matador. Meu pai é matador de aluguel. Eu conheci um rapaz que o pai dele é matador de aluguel. O outro, a menina que meu pai me abusou sexualmente. Você não se compadece da dor da pessoa, com certeza, mas Deus é glorificado quando essa pessoa perdoa, né? Até eu falei que eu ia falar do narcisismo. Você tem um pai narcisista, você tem uma mãe narcisista. O que eu estou terminando agora? Agora é abril, maio, em junho eu termino minha pós-graduação de psicanálise clínica. Muita coisa me ajudou. O que eu mais queria saber na psicanálise era entender o consciente e inconsciente, essas questões aí. Porque tem coisas que a gente faz, que a gente não tem consciência que faz, e eu descobri que a maior parte dos nossos comportamentos são regidos pelo que tem no inconsciente, não no consciente. Era o que eu precisava saber. Porque para mim, o meu remédio está na Bíblia. E aí, eu percebi o seguinte, que a maioria das vezes, as nossas ponderações, as nossas ações, as nossas reações, né, eu percebi isso na psicanálise, elas vêm de questões do inconsciente. E aí, algumas pessoas que compartilham, né, eu estou fazendo terapia e eu tenho uma mãe narcisista, um pai narcisista. E o que a gente aprende? Eu não fiz terapia, mas eu fiz aí uma autoterapia, né?
O que a gente aprende? Olha, risca essa pessoa e faz como se ela não existisse, porque ela não vai mudar. Dentro do que a ciência explica sobre essas condições aí, das características desse transtorno narcisista, realmente a pessoa não vai mudar, porque ela não tem autoconsciência. Então ela nunca vai chegar e dizer assim, eu estou errado, então eu preciso fazer diferente. Não, ela sempre vai agir como se estivesse certa e sempre em benefício próprio, independente da dor do outro. Então é uma coisa bem distorcida. Então o que a gente ouve? Olha, se afaste, não se relacione. E aí eu começo a falar. Vou dar um exemplo, vamos supor que fosse comigo, tá? Porque meu pai é narcisista e tal, eu consegui me livrar daquela praga e não sei o que, e começo. Tal. Quando você vê, você entrou num ciclo. Você pode trabalhar, ganhar seu dinheiro. Você nunca vai ser realizado. Nunca. Por quê? Porque Deus é honrado quando nós aprendemos a honrar aquilo que Ele disse para Ele que deve ser honrado. Então, vamos ver o que Deus fala na Bíblia de honra, tá? Aí você fala pastor, eu não concordo com nada. Beleza, então rasga essas páginas da Bíblia e desconsidera o que eu falei. Provérbios. Honra a Deus. A Bíblia está dizendo a palavra honra. Então está dizendo, olha, uma forma de se honrar a Deus. Honra a Deus com a primícia de sua fazenda. Ou algumas traduções. Primícia da sua renda. Primeira parte da sua renda. Honra a Deus. Pastor, não concordo se é Antigo Testamento. Beleza, não faça. Estou dizendo, eu entendo que eu hoje honro aquilo que Deus disse para mim, que honra Ele. Honra a Deus com as primícias da sua fazenda. Depois, honra pai e mãe. Porque esse princípio é o mais importante, porque Deus é uma figura de pai. Não tem como você honrar a Deus se o seu coração rejeita o seu pai. Seja ele um narcisista, um alcoólatra, um abusador, porque você não precisa conviver com a pessoa e dizer que o que ele faz é certo e apoiar o que é errado. Não, é você reconhecer e de alguma forma, se tiver ao seu alcance, abençoar essas pessoas. Uma forma do ser humano abençoar e honrar é dinheiro. Por que dinheiro? Porque Jesus disse, só tem 2 senhores, Jesus e Mamon. Não tem como você honrar um adorando o outro. Então, se eu honro Jesus, eu piso na cabeça de Mamon. Se eu honro Mamon, que é o amor ao dinheiro, ele é o Deus das riquezas da terra, Deus desse século. Se eu honro a ele, o meu amor ao dinheiro, com a minha prioridade ao dinheiro ao invés de pessoas, eu estou pisando em Jesus. Então toda pessoa que ama o dinheiro, ela pisa na cabeça de Jesus. Toda pessoa que honra a Deus com dinheiro, ela pisa na cabeça de Mamon. Não concordo. Amém. Estou contando aqui, ó. Falei de depressão, de ansiedade, não falei ainda. Estou falando agora. Falei estou falando agora de narcisismo. Então, a pessoa que vai muito na ciência, uma hora ela se perde da verdade, porque a ciência vai dizer para você. Eu já ouvi a pessoa falar para mim assim, quando você conhece uma pessoa narcisista e você descobre que ela é narcisista, exclui ela do seu contato, muda de telefone, muda seu e-mail, muda de endereço, nem dá o endereço para ela. Existem casos que realmente é uma coisa assim muito grotesca o comportamento de algumas pessoas que têm esse transtorno. Mas quando você entende, tudo tem a ver, toda a realidade que você vive por fora, a maior parte dela é o que está construído dentro de você. Então quando você entendeu, a verdade te iluminou, você entendeu, você automaticamente você sabe como lidar com aquela pessoa. Porque tem coisas que alimentam ela. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa diz assim, ele é narcisista. O narcisista ele é alimentado por pessoas que têm dependência emocional. Ou seja, você só serve para ele se você for dependente emocional dele. Se você foi curado da dependência emocional, você não serve mais para ele. Ou seja, não tem nada em você que alimente ele. Porque ele se alimentava da sua dependência emocional. Quando você é curado e livre disso,
aquilo que fazia você ficar aprisionado, você está livre. Então você pode automaticamente, porque o que fazia você sofrer nas garras daquela pessoa era algo que te aprisionava por dentro. O que ele fazia com você, na verdade, era através de um canal de problema e deformidade que existia dentro de você. Você resolveu aquilo lá. E agora, o que o narcisista pode fazer com você? Nada. Por quê? O que o narcisista faz com a pessoa? Ele massacra a pessoa baseado na necessidade que a pessoa tem de validação. E ele alimenta um pouco a sua emoção, depois é como se fosse assim, morde a sopra, né? Morde a sopra. E você vai adoecendo, você vai ficando mal, você vai ficando, perde a sua identidade bagunçada, tem gente que entra em depressão, adoece, é muito sério o negócio. Só que quando você não tem mais dependência emocional, automaticamente você não depende mais de validação. Ou seja, sua relação com aquela pessoa, de honra, vamos dizer assim, é só assim, ó, eu reconheço quem ele é, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu pastor, meu tio, ou alguém que, de alguma forma, eu reconheço ali uma autoridade. O que eu faço para lidar com essa pessoa? Eu não tem mais nada em mim que me prenda a ela. Por isso que Jesus diz assim, ó, na palavra de Deus, né? Paulo que fala isso. Se você deve algo a alguém, se tiver que dever, deva amor. Então, como eu não tenho mais ligação, porque não há mais dependência emocional, não há mais nada que me prenda naquela pessoa pelos meus laços da alma, o que eu devo para ela? Amor, honra. Então, o que eu faço? Abençoo, né? Se é sua mãe, se é seu pai, eles precisam de alguma coisa, eles não estão numa condição financeira boa e você está melhor. Então, você não precisa ter uma relação com a pessoa íntima e próxima, diária, mas você pode ser bênção na vida dela. Por quê? Porque você precisa viver honra pai e mãe. Então tudo que tiver ao seu alcance para ser bênção na vida daquela pessoa, você vai ser. Aí por isso que eu não acredito, sabe? Quando a pessoa fala assim, eu não consigo lidar com meu pai, não consigo lidar com a minha mãe. Aí ela vai pregar o evangelho na cadeia, ou ela vai pregar o evangelho na Cracolândia. E ela abraça lá o craqueiro e diz que ama o craqueiro. Mas ela diz que a mãe dela não dá, minha mãe não dá. Então assim, eu, todas as vezes que faço vídeo, eu confesso as minhas fraquezas, né? Eu contei para vocês, eu fiquei anos no evangelho me sentindo alguma coisa dentro de mim, incompleta, e eu falava assim, não, quando é que isso vai sair de mim? Eu já sou crente, já me converti, eu já prego o evangelho, que dia que isso vai sair de mim? No dia que eu entendi que a desonra, ela eu vou olhar, preciso olhar no dicionário se é mesmo, mas na minha cabeça é muito similar. Então é um sinônimo, a desonra é um sinônimo de ingratidão. A pessoa que ela é ingrata, a vida dela é uma desgraça. Por quê? Primeiro, ela honra somente quem pode dar alguma coisa para ela. Então isso é um interesse, isso é uma bajulação. Então, por exemplo, minha mãe, meu pai ou minha mãe não gosto deles, eles não concordam com nada, meu pai é um alcoólatra, minha mãe é uma sem noção, mas eles pagam minhas contas. Então, eu finjo que gosto deles. Ou o pastor, né? O meu pastor ele é um narcisista, meu pastor é um sem noção, mas tem muito poder e unção na vida dele, então eu vou levando. E muitos de nós esquecemos que o problema não está nem na mãe, nem no pai, nem no pastor, está em nós, porque isso é um coração ingrato. Gente ingrata é perigosa, porque ela só fica com você enquanto der para tirar algo. Às vezes você pode se afastar de pessoas por princípios, mas quem se afasta de pessoas por conveniências agora não é mais conveniente para mim. Por exemplo, você é uma pessoa que está numa boa condição e todo mundo diz estamos junto e tira foto com você e compartilha no Instagram e estamos junto, e de repente você passa por um problema e a sua empresa quebra, sei lá, você fica sem carro, e aí a pessoa vai e ela não quer mais relacionar a imagem dela à sua imagem.
porque agora não é mais conveniente. Isso não vai trazer para ela mais o benefício do status ou do respaldo social. Então, essas pessoas, por que elas são perigosas? No sentido de que você, às vezes, vai passar a sua vida deixando de confiar em Deus, deixando de priorizar suas decisões em Deus, confiando nessas pessoas. E na hora que apertar, você está longe de Deus, e essa pessoa vai te deixar na mão. E como é que você vai fazer? Vai fazer igual um monte de gente faz com os pastores? Faz uma oração mágica aí. Faz 2 anos que eu não oro. Faz 2 anos que eu não penso em Deus para nada, mas eu tô com um problema insolúvel agora e eu preciso de uma oração mágica. Ora uma coisa mágica aí, pastor, para resolver esse problema. Às vezes, quantas vezes eu já fiquei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Eu queria ajudar, mas eu não sei o que dizer, porque é um emaranhado tão grande que é igual aquela casa que tá cheia de cupim, tudo podre. Você fala, cara, vamos reformar. A pessoa, não, reformar não, derruba e faz outra. Porque se você reformar, não vai ficar bom. E muitas pessoas estão nessa condição. Então, descubra por que os ciclos na sua vida se repetem. Porque apesar de você parecer fazer o bem, né? Eu dou uma cesta básica, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Mas você não tem apreço, não tem honra, não tem respeito pelos seus pais, não tem respeito pelo seu pastor. Sabe, você vê aquela pessoa com o olho errado, com um olho ruim. Quando você não tem um bom olho, bons olhos para os seus pais, para o seu pastor, você vai ter para quem? Para quem? Você não vai ter para ninguém. Se você não honra aquilo que Deus diz para você honrar, eu não terminei ainda. Falei que Deus falou honra nas finanças, que ele diz assim, honre ao Senhor, Provérbios. Honre ao Senhor, acho que é Provérbios 3, versículo 9. 8 ou 9. Honre ao Senhor com as primícias da sua renda ou da sua fazenda. Depois, honre pai e mãe. E no Novo Testamento, nas cartas que Paulo escreve, os outros apóstolos também, ele diz assim, honre aos presbíteros, honre ao seu líder, honre as autoridades, Romanos 13. Em Timóteo você vai ver, em Romanos você vai ver, em Hebreus você vai ver, falando, honre seus líderes, sejam bênção na vida deles, honre os presbíteros, porque dupla honra aos presbíteros, porque eles são responsáveis pela palavra, pela oração. Então eu ouço muitas vezes, né? Às vezes as pessoas nem estão falando para mim, eu sei que elas não estão falando para mim, mas às vezes elas falam assim, os pastores hoje em dia isso aqui, irmão, deixa os pastores, olha para aqueles que são idôneos. Se você continuar olhando para os pastores errados, o seu coração vai ficar errado em algum momento, porque você dá mais atenção para o errado do que para o certo. Então, se tem igreja que está perdida, ore por elas, mas ore para as igrejas que estão sendo usadas por Deus para salvar pessoas e edificar elas. Porque quanto mais você olhar para as erradas, mais o seu coração vai se envenenar e vai se encher de indignação, de veneno, e aí você não vai conseguir honrar mais. Sabe por quê? Porque a gente honra com o coração. Se o seu coração está envenenado, amargurado, desalinhado, né, ele tá com as emoções e sentimentos revirados, você não vai expressar no seu caráter, no seu coração, a realidade da honra, porque honra é um caráter. Pela forma que eu expliquei aqui, eu acho que não fui tão claro, né? A honra, ela não é uma moeda que você diz assim, vou pagar algo com honra. A honra é o seu caráter. Você tem honra? Você honra. Não tem honra? Não honra. Não tem como você dar o que não tem. A mesma coisa é a questão de você desejar para a sua vida aquilo que você acha injusto na vida do outro. Vou dar um exemplo, tá? A pessoa compra uma casa de 2 milhões de reais. Um pastor, você fica sabendo, o pastor fulano comprou uma casa de 2 milhões de reais. Se você não consegue celebrar com ele a casa que ele comprou, porque você acha que 2 milhões é muito, que ele devia comprar uma casa de 500 mil, como que você tem no seu coração fé para receber a sua? Independente, porque para Deus não existe valor. Essa coisa que as pessoas estão fazendo, claro, os valores revelam muito o coração.
As desproporções revelam desproporções no coração. Mas assim, se eu a todo momento uso minha régua, para dizer, ó, isso é certo, isso é errado, 2 milhões é muito para ele, 500 mil eu acho que é justo, não, 3 milhões para aquele é muito, não, para esse aqui, qual que é o seu salário como pastor? 10 mil, não, 10 mil, 10 mil tá bom, e você, eu ganho 20, 20 mil é muito. Se eu tenho essa régua, então agora eu virei juiz da bênção dos outros. E uma das coisas que eu coloquei lá, que quem está assistindo agora volta, assiste tudo de novo. Porque a gente vê hoje em dia pastores, líderes e irmãos. Depressão, não consegue lidar. Esgotamento, não consegue lidar. Ansiedade, não consegue lidar. Porque são essas coisas básicas que a gente está falando aqui. Outra coisa, falei, honra a Deus, porque o que eu falei aqui é, Deus expressa na palavra dele formas que ele criou para que ele seja honrado. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Dê segundo dispõe seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Honra ao Senhor com a primícia da sua fazenda ou de sua renda. Honra pai e mãe, porque aí se você está dentro dos mandamentos, então se honra pai e mãe, honra a Deus. Se eu não honro pai e mãe, eu não honro a Deus. Aí eu vou lá para João, 1 João, que diz, se você diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, você é mentiroso. Então eu amo a Deus, amo os craqueiros, amo os órfãos e as viúvas, mas eu odeio meu pai e minha mãe, porque meu pai e minha mãe isso. Eu amo o craqueiro, eu amo o dependente lá na coisa, eu amo todo mundo, mas eu não consigo amar talvez um pastor que me decepcionou. Eu falo isso por mim. Fiquei um tempo decepcionado com algumas pessoas e eu vi que o problema estava no meu coração. Por quê? Porque eles são o que eles são, vão ser o que eles são, e eles prestam conta para Deus, e eu não sou juiz dele, mas eu tenho que reconhecer quem eles são e tenho que reconhecer o que eles me deram. Que isso chama gratidão. Você não tem gratidão, você não é um bom amigo, você não é um bom marido, você não é um bom filho, você não é nada. Você não tem gratidão na sua vida pelas pessoas que algum dia, mesmo que elas se desviarem do caminho, mas alguma coisa ela te deu. O que ela te deu? Por exemplo, seu pai, meu pai era um sei lá o quê, mas ele te deu a vida. Deus te deu a vida através dele. Até eu falei uma vez com um rapaz que falou assim, mas minha mãe e meu pai não sei o que. Eu falei, até uma certa idade, sua mãe teve pouco comida na sua boca e pôr roupa no seu corpo. Só isso aí você já deve gratidão a ela e ao seu pai. Porque a não ser que você saiu do ventre já se vestindo e comendo sozinho, você tem dívida de gratidão com seus pais. Agora, se você saiu do ventre e o seu pai fez maldades com você, como a gente vê muito hoje. Nossa, tem umas coisas que a gente vê aqui em Santa Catarina, misericórdia. E você cresceu e conheceu Jesus, o amor de Jesus que te cura é o amor de Jesus que no seu coração perdoa. E quando essas pessoas, sendo pai e mãe, que fizeram maldades com você, você perdoa eles de verdade pelo Espírito de Deus, Deus é glorificado. E você está honrando a Deus. Então você honra a Deus perdoando seus pais também. Aí, nós também temos dificuldade de entender as limitações dos nossos pais. Nós não sabemos como eles foram criados, a dificuldade que eles tiveram, os problemas que eles enfrentaram. Então, a esposa do meu pai, meu pai é casado com uma que hoje é a minha madrasta, né? Não é a minha mãe. Ela às vezes assiste às lives aqui. O que acontece? A gente não sabe como nossos pais foram criados. E aí teve uma época, que eu era mais novo, que eu já contei no outro vídeo passado aí, se você não assistiu, assiste um antes desse aqui. Eu falei lá que eu vivia numa classe média, um pouco mais para baixo, aí eu fui conviver com os ricos, que minha cabeça começou a achar que eu era rico e tal. Então meu pai sempre foi um cara bem conservador na questão de dinheiro. Então uma pessoa que ganhava, fazia as contas, não gostava de dever, não gosta de dever ninguém, paga as coisas certinho, quer fazer um negócio, junta dinheiro, né, planeja que vai comprar. Então todo mundo tem seu jeito de pensar. Só que como o jovem, né,
dos 15 aos 25, principalmente, eles acham que os pais são quadrados, antiquados, e que eles que sabem das coisas. Esse é tipo de jovem, né? Eu acho que eu, você e a maioria, alguns são exceções, mas a exceção já diz que existe a regra, né? Então eu pensava assim, pô, meu pai pensa muito pequeno, cara. Meu pai é um cara inteligente, né? Tem uma formação muito boa, ele tem respaldo na profissão dele, as pessoas reconhecem o valor dele, mas ele pensa pequeno. Meu pai podia ter, sei lá, um carro melhor, podia morar numa casa melhor. Eu pensava sempre isso na minha cabeça, né? Aí eu fui passando os anos, hoje eu sou casado, tenho filhos, lido com as coisas. E aí você começa a compreender seus pais. Não que você, porque compreender não significa concordo ou não concordo. Significa compreendo. Eu entendo o que ele pensava. Ele teve, nas inseguranças dele, ele buscou o máximo possível de estabilidade. Ou seja, olha, eu tenho uma família, eu tenho que pagar conta, eu tenho que prover minha família, eu tenho meus custos. Eu não tenho, ele não é uma pessoa que tem uma ousadia igual um empreendedor tem, por exemplo, de ficar devendo, de pegar dinheiro emprestado, com juros. Meu pai não é algo que ele tinha. Mas como não é todo mundo que tem tudo, cada um é de um jeito. Então ele buscou o quê? Uma estabilidade. Olha, eu preciso ter uma estabilidade, eu não quero dever ninguém, eu não quero chegar no final do ano com dívida. Eu vou comprar um negócio, eu quero comprar o que eu posso. E nisso, dentro das inseguranças e talvez alguns medos dele, ele fez o melhor. E proporcionou pra gente ainda muita coisa. Estudei em faculdade particular, colegial particular, fui para fora do país, aprendi língua. Ele me ofereceu algumas outras coisas também que eu não me aproveitei na época. Com 18 anos já tinha carro. Então, assim, ele deu o melhor. Só que na minha cabeça, meu pai pensava pequeno. Quem pensava pequeno era eu. Por quê? Porque quando eu cheguei aos 30 anos, o meu pensar grande, eu não tinha nada. É esse que é o ponto. Quem pensa grande não é quem tem muito. Quem pensa grande é quem é prudente. Hoje meu pai é aposentado, tem a vida dele resolvida, no sentido que ele paga as contas dele, mora lá com a esposa dele, no apartamento dele, não deve ninguém. Quando ele quer passear, ele passeia. Quando ele quer comer um negócio diferente, ele come. Tá lá com o carrinho deles e eles vivem uma vida satisfeita. E o cara que pensava grande, igual eu, pensador, um grande pensador, cabeça desse tamanho, o que eu fiz? Então, essa questão, como você olha para os seus pais, tem muito a ver com honra, sabe? Eu não entendi isso, eu não fui ensinado, na minha cabeça eu fui mais doutrinado pelas pessoas da rua do que na minha casa, infelizmente. É o que eu falei, os pais tentam fazer o máximo, mas às vezes falham em algumas coisas. Então na minha cabeça, meu pai estava errado. Mas hoje eu entendo que na limitação e naquilo que ele entendia que era o melhor, ele fez da melhor forma. E ele, querendo ou não, nas falhas no casamento deles que eles tiveram, ele e minha mãe, ele tentou ao máximo pelo menos falar assim, ó, nunca faltar nada para os filhos. Ele entendia que a forma de expressar amor dele, na dificuldade que ele tinha de expressar amor físico, ele supria financeiramente. Era a forma de expressar o amor dele. Então hoje, quando eu entendo isso, que hoje eu olho para minha mãe e não enxergo, ou seja, eu desconsiderei as falhas dela como pessoa, do meu pai a mesma coisa. Então assim, não interessa o que eles pensam, o que eles fazem. Se também a partir de hoje começar a fazer tudo errado, não quero saber. É minha mãe e meu pai, vou honrar, vou pensar o melhor deles, o que tiver ao meu alcance, se tiver no meu controle, eu vou tentar abençoar. Quero hoje, uma das coisas que eu quero aumentar minha renda é para poder proporcionar um descanso melhor da minha mãe, porque nas nossas desgovernanças familiares ao longo desses anos a gente se desfez de muitos bens, não temos hoje o poder aquisitivo que a gente teve há anos atrás, e eu quero restaurar isso, porque isso é honra. Só que a minha honra, ela não pode ser no futuro, a minha honra tem que ser no presente. Ou seja, eu não vou honrar minha mãe o dia que eu tiver, eu vou honrar minha mãe hoje. Eu honro minha mãe financeiramente, R$100. Eu honro minha mãe me preocupando com ela, colocando prioridade, dando atenção a ela, realmente olhando para elas com um olho de admiração, de respeito, de reconhecimento das dores dela, do sofrimento dela para nos criar. A mesma coisa com meu pai.
Então, se eu não tiver isso, não adianta também eu chegar lá pro meu pai e dar uma BMW para ele, mas no meu coração, como eu pensava quando eu era jovem, meu pai é muito quadrado e pensa pequeno demais. Isso é um... mas não posso ter minha opinião? Não. Para pai e mãe você não tem opinião. Para pai e mãe você tem respeito e reconhecimento. E honra. A mesma coisa com o seu pastor. Mas o meu pastor, ele rouba as pessoas e ele faz sacanagem, ele trai. Sai da igreja, vai para um lugar idôneo no sentido de você viver ali a proposta do evangelho da forma melhor possível, e respeite. Ele vai prestar conta e ele vai viver as consequências das próprias decisões dele. Você não é juiz. Quando você julga, a pessoa fala assim, eu vejo muito profeta hoje de internet querendo ser profeta de condenar, né, as atrocidades que a gente vê. Tem muita atrocidade aí no meio gospel. Só que esses caras estão trazendo problema para eles, porque a não ser que porque Deus, quando ele manda um homem levar uma palavra de repreensão, pega seu carro, vai lá na casa do cara, senta com ele e fala, olha, eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Entre nós aqui. Deus falou para você se arrepender disso que você está fazendo. Agora, se você vai se arrepender ou não, isso é entre você e Deus. Tá? Eu vim aqui só trazer a mensagem. E vai embora. Eu duvido o cara fazer isso. Porque ele não vai aparecer. Então ele fica na rede social, esbravejando o nome de pastor, nome de ministério, falando que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um monte de marqueteiro vaidoso, no sentido de ficar querendo aparecer com a desgraça do outro. Quem é que vai lá na casa desse cara que está aí supostamente perdido e fala para ele assim, de acordo com o que a palavra diz, Deus tem colocado no meu coração a responsabilidade no corpo de Cristo. Eu vim aqui te chamar a atenção como irmão, em amor. Isso que você está fazendo não vem de Deus. Você tá desviado. E eu vim aqui me oferecer para... não quero, sai da minha casa. A minha parte eu fiz. Eu vim trazer aqui a mensagem para você, amor. Ninguém precisa saber que esse profeta foi lá. Mas é muito fácil ficar fazendo vídeo, falando o nome de pessoas e ganhando dinheiro com visualização. E ficar aparecendo como profeta do Brasil. Não estou falando de ninguém específico, estou falando de quem faz isso. Quando você não traz uma mensagem que resolve os seus problemas primeiro, porque tudo que eu estou falando aqui é em relação a resolver os meus problemas com Deus, e de alguma forma eu testemunhar essa verdade da palavra de Deus aplicada na minha vida para edificar a sua vida, você só está sendo mais um propagador aí de YouTube de coisas que não está resolvendo a vida de ninguém. Pelo contrário, os canais que têm mais seguidores, pelo menos assim, se você pegar aqui, pensando aqui, 5, 6 canais, uma média de 5, 6 canais. Tem canais muito bons que tem 600 mil seguidores. E tem canais péssimos de fofoca, e só denegrindo e expondo, de 1,5 milhão. Claro, porque a fofoca ela é mais atrativa, né, para o homem carnal. Mas para você ver como é vantajoso você fazer canal para falar mal dos outros, para ficar expondo a vida das pessoas, pegando áudio, vazando áudio, expondo foto, expondo vídeo da vida dos outros. Até porque quem tem que resolver as questões da igreja local é a igreja local. A igreja local tem presbíteros e os presbíteros têm que resolver aquilo ali, se o pastor está fazendo alguma coisa. Então hoje já virou um negócio que você não sabe mais é o quê. E por causa disso, ainda tem algumas pessoas que têm vergonha de ser chamado evangélico por causa disso. Eu não tenho. Eu sou cristão, sou evangélico por Jesus. E desde a época, quem lê a Bíblia sabe que desde a época de Jesus tem escândalo. Ele falou sobre isso, Paulo falou. E é só eu não sei o que. É só eu não me tornar a pessoa pela qual o escândalo vem. Esse que é o ponto. Agora, a partir do momento que você promove qualquer mensagem com afinco, né, que você deseja que as suas coisas prosperem mais do que a verdade de Deus está prosperando a sua vida, lembra que eu falei? Jesus e Mamon. Se o que sai da sua vida é muito mais em prol de você mesmo do que a expressão do que Deus é na sua vida, você está priorizando Mamon. Então você não está honrando a Deus. Aí você não honra Deus, não honra Pai. Porque quem não honra Pai não honra Deus. Quem não honra Deus não honra Pai.
não honra a mãe, não honra a Deus com suas finanças, porque se não tem honra no coração... Não... Porque quando a pessoa começa a bater boca com esse negócio de dízimo, é porque é uma pessoa que tem um coração desonroso. Dízimo e oferta. É desonroso, porque quem tem honra, ele não faz porque mandou fazer. Ele faz porque é do caráter dele fazer. Olha a diferença. Nada que eu faço no Evangelho pode ser porque mandaram eu fazer. Eu tenho que fazer porque é do meu caráter. Por exemplo, você se converteu, Jesus mudou a sua natureza. Por que você perdoa? Porque é do seu caráter perdoar. Por que você ama? Porque agora é do seu caráter amar. Por que você tem comunhão? Porque agora é da sua nova natureza ter comunhão com o corpo de Cristo. Por que você oferta? Porque é do meu caráter generosidade. Por que você dá dízimo? Porque é do meu caráter honrar a Deus. Por que você honra pai e mãe? Porque é do meu caráter honrar pai e mãe, porque honrando pai e mãe honra a Deus. Então é do caráter. Por isso que quando você fala assim, fulano é mau caráter. Mal no sentido de, ó, o caráter dele é desalinhado com a verdade. O caráter dele está em trevas. Por quê? Porque quando o caráter dele está em luz, o que sai da vida dele, não precisa nenhum pastor ficar falando para você, irmão, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que congregar, você tem que, eu estou dando ordem, é porque você não tem. Eu posso dar uma instrução, talvez você fale assim, olha, eu estou novo na fé ainda, não sei muito bem como caminhar, aí eu falo, olha, então a palavra diz isso, diz isso, diz isso, então, verdade, então, ó, alinhou, aí a segunda vez que você falar de novo, você entendeu? Agora você vai desejar. E aí você vai ser livre dessas coisas. Eu hoje sou livre da depressão? Sou, porque eu ando no Espírito. Se eu deixar minhas emoções, meus posicionamentos, as palavras que saem da minha boca. Começa, ó, faz uma experiência aí. Fala 1 hora por dia de política para ver se você não vai entrar em depressão. Ou você vai ficar azedo, amargurado. Faz experiência. Então, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu sou livre, eu também não me deixo ser aprisionado novamente. Então, preciso me vigiar no que eu ouço, vigiar no que eu falo, vigiar naquilo que eu medito, nos meus pensamentos. E aí eu vou mantendo essa liberdade que Cristo me deu. Depois que eu entendi essa questão da honra, era o que faltava na minha vida. Foi a última coisa, no sentido de que eu me sentia muito assim, incompleto, mesmo vivendo o Evangelho. Depois que eu resolvi essas questões aí de honra pai e mãe, minha vida realmente mudou. Os problemas que a gente enfrenta continuam os mesmos, mas a forma como eu reajo a eles e como eu lido mudou completamente. Eu não tenho mais aquela incógnita dentro de mim. Então, se você hoje, né, viu isso aqui, fez alguma diferença na sua vida, o que te impede de você compartilhar com 10 pessoas que precisam ouvir isso que você ouviu? Vou passar agora esse vídeo para o YouTube. Se você quer o link no YouTube, você pode me pedir aqui no privado, tá? Se você não me segue ainda, siga agora e compartilhe aí com seus amigos no Instagram também. Deus abençoe e tenha uma ótima semana para vocês.